1:6. Admiro-me de que tão depressa estejais vos desviando daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Daquele que vos chamou. Foi a lei que chamou os Gálatas? Não, a lei não chama ninguém para a graça. A lei chama para a moralidade, mas não para os favores que não merecemos. A impressão que se tem é de ouvir Paulo dando um grito com os Gálatas. O grito: se desviaram daquele que vos chamou à graça de Cristo? Esse daquele se refere ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está se referindo ao Pai. O chamado sai dele e o chamado é para a graça de Cristo. Isso é esclarecedor, pois nos revela que Deus nos chama do mundo para o reino. Ele é o autor do nosso chamado, o chamado para estarmos no Evangelho da graça de Cristo. O que é um chamado? Veja, é o ato de Deus pronunciar nosso nome, pedindo aproximação e passagem para entrarmos em Cristo. Além disso, um chamado é um ato de atrair a atenção por meio de um gesto, som ou palavras. Eles se desviaram do chamado de Deus para a vida deles. E não se desviaram para uma vida mundana a princípio, mas se desviaram para viver preceitos da lei, para viver uma vida religiosa. Ao passo que entendemos o chamado, percebemos o desespero de Paulo ao dar dura repreensão aos Gálatas, pois haviam deixado algo maravilhoso para viver algo trabalhoso, algo pronto para viver produzindo obras de justiça própria. Chamado é o ato de Deus nos chamar pelo nome. Veja bem, o chamado não é coletivo, o chamado é pessoal. E tão pessoal que Deus faz questão de mostrar que nos conhece e que está tendo relacionamento personalizado conosco. Chamado é Deus pedindo a nossa aproximação. Na verdade, o chamado é Deus se aproximando de nós, pedindo a nossa aproximação. Deus nos chama para perto dele, para o seu reino, para a graça. Chamado é Deus nos dando passagem para entrarmos na graça de Cristo. Ele nos chama pelo nome, nos chama para a aproximação e depois nos coloca em Cristo. Pela graça, isto é, pelo favor que vem dele para nós. E como Deus nos chamou? Como chamou a nossa atenção? Qual foi o método empregado por Deus para nos introduzir em Cristo e na sua obra de graça? Deus nos chama a atenção pelo seu Filho, por sua obra na cruz, por enviar seu Filho e seu Filho morrer em nosso lugar. Se existe um gesto de salvação, esse gesto é revelado cabalmente na cruz, na sua morte e na sua ressurreição. O som do nosso chamado é a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. O som pronunciado por Deus é a boa nova da salvação em Cristo. É o Evangelho que revela o que Cristo fez para salvar os homens dos seus pecados e introduzi-los no reino de Deus. A palavra queimou o nosso coração, como o coração dos discípulos no caminho de Emaús. Lucas, capítulo 24, versículo 32. E essa palavra que penetrou forte foi a voz gritante de Deus nos chamando a viver Cristo e sua obra aqui na terra. Foi o chamado. E esse chamado foi com violência. Tirados para fora do mundo e colocados em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Foi um ato violento. Fomos resgatados da condenação para a salvação. Estávamos plantados no mundo, mas
Deus nos retirou de lá, e isso é chamado de Deus para nós, e nos arraigou e fundou em amor. Efésios capítulo 3, versículo 17. Nos retirou de Adão e nos colocou em Cristo, para a sua glória. Hoje, as pessoas estão entendendo errado o que significa o chamado. Para muitos, chamado se relaciona com dons, títulos e posições eclesiásticas. Então, elas dizem: eu fui chamado para ser um pastor. Outros dizem: fui chamado para prosperar. Na verdade, fomos chamados para a graça de Cristo. Nosso chamado se relaciona a Cristo, e Cristo é o nosso chamado de vida e de obra. Dentro de Cristo está aquilo que fomos chamados a fazer. Nós fomos chamados para dentro de Cristo, e só iremos realizar as obras de Cristo em Cristo. Caso nos desviemos de Cristo para outra mensagem, não conseguiremos cumprir a nossa missão, pois a nossa missão está em Cristo, e se estivermos em Cristo, executaremos nossa missão. Não era isso que Paulo estava falando? Que eles estavam se desviando do Pai que os chamou para a graça de Cristo? Eles não entenderam o chamado, assim como muitos hoje estão confusos e estão abandonando o chamado em Cristo em nome de outro chamado religioso. Eles não perceberam que Deus havia os chamados para estar num lugar perfeito, pleno e absoluto. Cristo e a sua graça. Eles não tiveram a ciência exata de Cristo e nem da sua graça, e por isso foram atraídos para a lei. Foram chamados e saíram do chamado por não reconhecer exatamente quem havia chamado e para onde haviam sido chamados e em quem estavam depois de chamados. Saíram tanto do chamado que em dado momento da carta, Paulo está dizendo que sentia dores de parto por eles, até que Cristo novamente fosse formado neles. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Deus, o Pai, chamou, mas os judaizantes vieram e os chamou por meio de outra mensagem, e eles ouviram a mensagem desses homens. Foram chamados para a graça, mas foram atraídos para a lei. Foram chamados para estar em Cristo, mas desceram para praticar o ministério de Moisés. Esse chamado tem 3 pontos básicos: vivificar, ressuscitar e assentar. Vejamos resumidamente esses 3 pontos através de alguns versículos de Efésios. 1. Nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2, versículo 5. Deus nos trouxe a vida de Cristo. Tínhamos a morte de Adão como herança, mas Deus nos vivificou com Cristo. Isto é, nos deu a vida de Cristo, transferindo-nos da morte para a vida que fica em nós. Isto é vivificar. O nosso espírito estava morto, em virtude do pecado da desobediência cometido por Adão e Eva, ou seja, ao comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreram para a vida eterna. Gênesis capítulo 2, versículo 17. É importante entender que Adão não morreu fisicamente naquela hora, pois Deus estava se referindo primeiramente à morte espiritual, depois à morte física e, por fim, à morte eterna. Vivificar significa dar a vida espiritual, que é a vida do próprio Deus, a vida eterna, a vida que fica. Assim sendo, é pela vivificação que somos salvos. Quer dizer, através da vivificação, recebemos a graça, o favor imerecido de Deus de nos conceder de novo vida no Espírito. Isto é,
uma vida que já havia sido perdida por Adão. Portanto, ao sermos vivificados, estamos livres da morte espiritual que nos conduz ao inferno. Quando fomos vivificados por Deus? Ora, no mesmo instante em que Cristo foi vivificado, ou seja, no momento em que Cristo foi vivificado no túmulo da morte, nós, em Cristo, também fomos agraciados com a mesma vivificação que Jesus recebeu. Embora já tenhamos recebido a graça da vivificação quando Jesus morreu por nós na cruz, há mais de 2000 anos atrás, tal graça passa a ter validade em nós somente quando aceitamos o sacrifício e a obra da vivificação, ou seja, quando reconhecemos e aceitamos Jesus como nosso Salvador. Desta forma, vivificar é a vida que fica em nós, a vida de Deus, a vida que Jesus veio trazer com abundância. João, capítulo 10, versículo 10. Fomos chamados e, ao sermos chamados, recebemos a vida que fica. 2. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Efésios, capítulo 2, versículo 6. Pela graça da vivificação, recebemos o poder de ressuscitar juntamente com Cristo. Isto é, ganhamos novamente a vida. Saímos da condição de defuntos espirituais para ressuscitarmos juntamente com Cristo. A expressão juntamente com Cristo mostra que, no mesmo instante em que Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos também. Isto implica entender que não ressuscitamos ao aceitar Jesus, há alguns anos ou alguns meses atrás. Não, ressuscitamos exatamente no instante em que Jesus ressuscitou, há mais de 2000 anos atrás. Tal fato pode ser exemplificado da seguinte maneira: quando Abraão deu o dízimo de tudo que possuía a Melquisedeque, a Bíblia dá testemunho de que todos os que estavam em Abraão, até mesmo os sacerdotes e os levitas que ainda nem tinham nascido, iriam nascer centenas e centenas de anos depois, ou seja, por estarem nos lombos de Abraão, diz a Bíblia, consequentemente devolveram o dízimo também, assim como Abraão devolveu. Hebreus, capítulo 7, do versículo 9 ao 10. Assim, estávamos em Cristo quando ele deixou a morte e voltou ao seu corpo no sepulcro, em Jerusalém. Não tínhamos nem nascido, tal como Levi ou como os outros sacerdotes também não tinham nascido, quando Abraão deu o dízimo. Porém, estamos predestinados nele, em Jesus. Por isso, a nossa ressurreição espiritual ocorreu no mesmo instante em que ocorreu a ressurreição de Cristo. Só há uma ressurreição espiritual, a que é operada em Cristo. Portanto, quando me ligo a Ele, recebo a minha ressurreição espiritual também. Em outras palavras, vivificar é trazer a vida para que o espírito saia do estado de morte. E a ressurreição é o poder de levantar a pessoa dentre os mortos, assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos. Portanto, o mesmo poder que levou à ressurreição de Cristo Jesus é o que nos fez ressuscitar juntamente com Cristo. Ou seja, o mesmo poder que operou em Cristo opera em nós, pois estamos ligados a Cristo e, consequentemente, ao seu poder de ressurreição. Deus nos chamou para a ressurreição e é esse o poder que opera em nós, o da ressurreição, pois que vivemos ressuscitados com a vida do próprio Cristo. O nosso chamado, portanto, é viver a vida da ressurreição. 3.
e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Efésios, capítulo 2, versículo 6. Vivificação, ressurreição e ascensão. Vivificar é reanimar, é dar nova vida a alguém. Ressuscitar é voltar outra vez à vida. E ascensão é elevar-se, subir. Assim, Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. A expressão em Cristo quer dizer que a posição de Cristo é a mesma que ocupamos. A expressão em quer dizer junto a, fazendo parte de Cristo. Os lugares celestiais se referem ao trono de Deus, um lugar conhecido como o Santo dos Santos. Desse modo, Cristo está assentado à direita de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 34. Assim como nós também estamos assentados juntamente com Cristo à direita de Deus. Porque recebemos o poder vivificador e ressuscitador. O estado original que foi perdido por Adão foi resgatado e agora, no mundo espiritual, estamos onde Cristo está, isto é, à direita de Deus. Quando formos arrebatados, assim como Cristo foi ao céu depois da sua ressurreição, literalmente vamos nos sentar no trono de Cristo. No entanto, hoje, espiritualmente falando, já estamos em posição de autoridade. Já ocupamos o trono de Cristo. Portanto, os demônios, os anjos e até mesmo o próprio Deus considera-nos assentados, assim como Cristo está, à direita de Deus. Isto é obra da graça, é o favor imerecido de Deus, que nos tirou da morte espiritual, que nos levantou do estado de morte e nos colocou assentados com Cristo nas regiões celestiais, diante do próprio Deus. Hoje, espiritualmente, estamos em posição de autoridade, mas no milênio e no novo céu e na nova terra estaremos realmente assentados juntamente com Cristo à direita do Pai. Desta forma, fomos chamados para viver a vida da ressurreição, com a vida de Cristo, usufruindo da autoridade de estarmos assentados com Cristo. Esse é o nosso chamado verdadeiro. Todo o resto depende desse chamado central. Em que armadilha os Gálatas caíram? Na armadilha de querer viver pela lei e não pela vivificação de Cristo Jesus. Ou seja, queriam ter vida por meio de mandos e regras, e assim deixaram de crer que recebiam vida pela vida de Cristo. Não estavam mais vivendo a vida da ressurreição. Estavam tentando ter vida na lei e assim deixaram a ressurreição de lado. E além do mais, caíram da posição de assentados em Cristo para viver lutando pela carne. 1:6. Admiro-me de que tão depressa estejais vos desviando daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. A graça de Cristo. Deus chamou para onde? Para a lei? Não, de modo algum. Paulo deixou claro que o Pai chamou os Gálatas à graça de Cristo. A finalidade foi chamá-los do mundo para a graça de Cristo e não para a lei de Moisés. Paulo está dizendo que eles estavam desviando do chamado do Pai e desviando da graça de Cristo. Deus chamou para a graça e estavam deixando o chamado para a graça. Estavam seguindo outro caminho, não da graça pura. O Evangelho se resume a essas 4 palavras: a graça de Cristo,
A graça é de quem? De Cristo. Por um lado, ele é o dono da graça, e por outro lado, ele é a própria graça. É dele a graça, e na verdade, ele é a própria graça de Deus Pai. O chamado é para a graça de Cristo. Foi o Pai que chamou, por meio do evangelho que Paulo pregava. O evangelho se resume nessas 4 palavras: a graça de Cristo. Cabe aqui mais uma vez discorrer acerca da graça, porque graça é o evangelho e o evangelho é graça, e o evangelho da graça é de Cristo. Graça no grego é charis. Como sabemos, a graça é 1. O favor imerecido de Deus. Tudo que se refere à graça é um favor que o homem não merece. O Evangelho, portanto, é baseado em Cristo e no que Ele fez por nós. Nunca sobre nós, pois nós nunca merecemos o Evangelho completo de Cristo. 2. E também é capacidade espiritual de Cristo em nós, manifestada pelo Espírito Santo. Assim, graça é virtude, poder que nos faz viver no reino de Deus. Nunca virá de nós mesmos forças para viver o reino. A força sempre vem da graça, da capacidade de Cristo em nós, pelo Espírito Santo. Graça é o favor que não merecemos, mas justamente por não merecermos, é que a possuímos. Se um dia acharmos que merecemos os favores de Deus, caímos da graça imediatamente. A lei é fazer por merecer, mas a graça é receber justamente porque não merece. Não se baseia no mérito, se baseia no amor de Deus em Cristo. O amor de Deus que não merecemos é a graça maravilhosa. A salvação de Deus em Cristo Jesus que não merecemos é a graça. Tudo é graça porque não merecemos nada. Tudo é favor de Deus para o homem. Mas a graça também é a capacidade que nos leva a imitar a Cristo. É o poder que nos é dado para vivermos a palavra de Deus e cumprirmos as nossas tarefas espirituais e ministeriais e outras mais segundo o querer do Senhor. Dentro desses 2 pontos, a graça como favor que não merecemos e a graça como acréscimo de capacidade divina em nós, podemos sintetizar toda a graça em 8 pontos vitais. Pontos esses que veremos resumidamente agora. 1. Remissão. 2. Redenção. 3. Novo nascimento. 4. Reconciliação. 5. Justificação. 6. Posicionamento em Cristo. 7. A vida em Cristo. 8. Fazer a obra em Cristo. Assim sendo, a remissão, a redenção, o novo nascimento, a reconciliação, a justificação e a posição em Cristo é graça como favor imerecido, como dádiva concedida sem mérito por Deus a nós. E a vida em Cristo e a obra em Cristo é graça como favor capacitador para cumprirmos a nossa vocação aqui na terra no poder de Cristo. A remissão e a redenção fala da obra de Cristo em nosso favor no sentido negativo. Ou seja, remissão e redenção tira o homem do negativo, das profundezas do abismo. É a graça nos tirando das trevas e nos transportando para a luz. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Já o novo nascimento, a reconciliação, justificação, posição em Cristo,
vida em Cristo e fazer a obra em Cristo são aspectos positivos da graça em nosso favor, pois nos leva para muito além da remissão e redenção. É a graça nos levando ao máximo do benefício do Evangelho de Cristo. A remissão fala da vivificação. Efésios, capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 5. A vida que fica. Já a redenção fala da ressurreição. Efésios, capítulo 2, versículo 6. A vida que faz Cristo reviver é a vida que nos fez reviver. Isto é, nascer de novo da água e do Espírito. A reconciliação fala da aceitação do chamado de Deus por nós e do encontro com Ele, ao passo que a justificação fala da nossa liberdade. Por outro lado, a nossa posição em Cristo fala da nossa ascensão, do estar assentado em Cristo. Assim, a vida em Cristo fala do caráter cristão. E, por fim, o fazer em Cristo fala do trabalhar com Cristo através das capacidades do Espírito Santo.